Muito obrigada, Mariana, mas antes vem pra cá que a gente vai debater agora sobre um assunto muito bacana, política. Tudo bom, Mari? Tudo bem? Estamos aqui com o Ferreira. Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, gente. Conte um pouco o que você faz. Você grava um programa aqui também, né, na TV Osasco? Sim, eu tenho um programa aqui chamado Autenticidade. A gente fala sobre política, cotidiano. A gente tira sarro de político também, porque é o que falta no nosso país, né? Nosso objetivo é sempre passar a informação de um jeito divertido. Às vezes política é um assunto muito chato, é um assunto que ninguém gosta de conversar. Eu quero distância. Mas não é assim, a gente sempre tenta fazer de um jeito humorado. Eu imito políticos também. Então a gente usa esse caminho. E a gente vai fazer aqui uma roda viva com perguntas pro Ferreira. Eita! Vamos ver se ele vai saber responder. Aquelas. Vamos começar, Bruno? Então, bora lá. Eu vou falar um pouquinho do Lula. Vou fazer uma pergunta sobre o Lula. Primeiro imita ele aí, que eu vi você imitando nos bastidores. E imita que eu vi que você sabe. Olha, eu faço tudo o que você quiser, mas antes você tem que me dar uma marolinha. Meu Deus, é muito engraçado e é muito idêntico, sério. Vamos lá. O Lula está candidato a presidente. Ele pode se candidatar estando na cadeia? Então, há uma contradição aí, porque o Lula, ele foi condenado em segunda instância e pela lei que ele mesmo aprovou quando era presidente, a lei da ficha limpa, ele não poderia se candidatar porque ele é ficha suja. Então, tá todo mundo esperando apenas o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, impugnar, barrar a candidatura dele e, ao que parece, o Haddad, né, o Maldade, vai ser o candidato do PT à presidência e a Manuela Dávila vai ser a vice. Muito obrigada, Bruno. E agora a sua pergunta, Mari. Bom, minha pergunta começa com lembranças, né, de ontem. Tava eu na aula de Sociologia, prestando bastante atenção, porque aquela aula foi interessante, hein? Parabéns, professora, eu adorei. E aí a professora desenhou uma casinha na lousa e ela pediu para os alunos falarem o que eles queriam ter dentro da casa. Porque a casa ia ser como se fosse a sociedade e a gente ia falando palavras para colocar dentro da casa. Certo. E eu falei coexistência, alguns falaram ética. E depois ela me disse, então se vocês querem isso é porque tá faltando. E eu queria saber o que você acha que deveria ter dentro da nossa casinha? Essa pergunta é muito legal. Falta muita coisa. Falta moralidade, porque eu acho que um dos principais problemas do país não é nem a corrupção em si, mas é a questão moral. Hoje a gente vê, a gente liga a televisão nas grandes emissoras e vê baixaria em pleno horário nobre. A gente vê filho batendo em mãe, em pai, vê professor levando soco na cara. Eu acho que a grande coisa que vai englobar tudo aquilo que falta na nossa casinha, na nossa sociedade, é a questão moral. Se a gente tiver moral, se os nossos políticos também tiverem moral, a gente vai ter sucesso econômico e assim por diante. E como é que a gente vai fazer para chegar nessa moral? Será que a gente consegue? É muito difícil, porque foram anos e anos desconstruindo essa moral. A gente teve, desde que a gente virou república, uma sucessão de vários políticos que queriam destruir as bases da sociedade para conseguir se perpetuar no poder, como é o caso do pessoal do PSDB, do PT. Mas eu acho que a gente consegue resgatar isso colocando pessoas lá que pregam o respeito à família, o respeito ao cidadão de bem, o direito, a liberdade individual das pessoas. Votando direito a gente consegue. É, isso mesmo. Muito obrigada, Mari. Vamos, Felipe, com a sua agora? Vamos. E como que você começou a se interessar pela política? É muito engraçado, porque antes eu sempre tive vontade de mexer com comunicação. Eu via meus tios contando piada, eles eram muito populares, eu pensava que eu queria ser igual eles. Só que eu também tinha, não sei se é por causa da minha criação, mas eu sempre tive vontade de mudar o mundo. Eu acho que toda criança passa por isso, né? Eu quero mudar o mundo, quero que o mundo seja cheio de unicórnios, cor de rosa e cheio de purpurinas caindo do céu. E eu acho que essa fase minha, ela durou muito tempo. Então, eu até a adolescência ainda tinha essa vontade, poxa, o que eu posso fazer para mudar as coisas? E eu percebi que só dá para mudar com política. Só que eu não tenho, nunca vou ter vontade de entrar para partido político e me candidatar. Eu tenho muito medo dessa área. Então, o que eu faço hoje é uma junção da minha vontade de mexer com comunicação e da minha vontade de mudar o mundo.
porque eu tento passar para o público informações sobre política através da comunicação de jeito engraçado e acabo juntando o útil ao agradável ali e espero que eu continue nessa vibe para sempre. Muito obrigada, Fê. E agora eu queria saber quais critérios você usa para escolher um candidato. Porque logo mais, né, nós, adolescentes, iremos começar a votar e eu tenho essa curiosidade. Acho que o principal critério que não só eu estou estabelecendo hoje, mas todo o povo brasileiro é a honestidade. Se esse candidato estiver envolvido em algum escândalo de corrupção, se ele foi condenado a alguma coisa, se ele é uma pessoa desequilibrada, esses são pontos que você tem que pensar e refletir, poxa, talvez ele não seja tão bom assim. Acho que a questão da corrupção é o principal deles. E eu acho que o segundo é a questão ideológica. Eu acho que por a gente ter tido vários governos de esquerda que não deram certo no nosso país, talvez seja a hora de colocar alguém de ideologia oposta a isso. É o critério que eu uso. Então, colocar pessoas de pensamento completamente diferente do que a gente teve antes, porque a gente viu que não dá certo, e dar um voto de confiança a eles. Sim, tem que dar uma misturada um pouco. Sabemos que a greve dos caminhoneiros refletiu bastante no Brasil. Você acha que se o povo brasileiro lutasse mais pelos seus direitos, o Brasil sairia dessa crise? Claro, através de manifestações populares, a gente conseguiu derrubar uma presidente incompetente, que foi o caso da Dilma. A gente conseguiu forçar o STF, que só tem petista ali, a manter o Lula na cadeia. E eu tenho certeza que se a gente continuar lutando, indo pra rua, exigindo, cobrando, a gente vai continuar a reivindicar os nossos direitos e conseguir. A questão da greve dos caminhoneiros foi um caso muito interessante, porque assim, houve sim uma influência de fora, uma influência externa, que ajudou na criação da crise, como a questão dos juros dos Estados Unidos, é uma coisa muito complicada, então não vou falar aqui, mas que acabou subindo o preço do petróleo em si, que é negociado com dólar, né? Afinal, os Estados Unidos tiraram os dólares deles dos outros países e aí o dólar ficou mais caro aqui. Só que, além disso, a gente começou a pagar a conta do Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história. Saquearam os cofres da Petrobras, uma estatal nossa, e toda vez que isso acontece, o povo brasileiro paga a conta. Então, assim, o povo brasileiro viu que estava sendo feito de otário e simplesmente decidiu se rebelar. Os caminhoneiros, por exemplo, subiu o diesel e eles lucram através do frete. Só que se o frete tiver... se o preço do frete continuar a mesma coisa e o preço do diesel subir, a margem de lucro deles vai descer lá embaixo, porque eles vão ter que gastar o dinheiro deles para pagar o combustível. Então eles foram às ruas e aparentemente a coisa se resolveu, mas tem muita coisa que melhorar ainda. Acho que se o povo continuar indo nas ruas, continuar exigindo, vai indo. Graças a Deus que parou também, né? Porque senão... ainda bem que parou, né? Então, porque já tava ficando até complicado já, tipo, as mercadorias nos mercados já tava ficando bem difícil. É verdade. E ninguém nunca tinha parado pra pensar que caminhoneiro é, tipo, tão importante pro Brasil, entende? É verdade. Todo mundo é importante, né? Sim. E minha próxima pergunta tem tudo a ver com a do Bruno também, é sobre essa coisa de querer a mudança, mas não fazer nada, né? Uhum. Eu quero saber, muitas pessoas, né, inclusive eu vou me colocar, porque a gente tem que falar em primeira pessoa sempre. Bom, nós, os brasileiros e também a sociedade como um todo, a gente sempre pensa, eu quero ver a diferença, eu quero ver a mudança, eu quero ver tudo melhor, porém a gente não faz nada. Talvez seja por preguiça ou por não saber o que fazer, a gente sempre fala, eu quero mudar, mas deixa que ele muda lá, eu tô bem aqui. E a gente sabe que não é assim. Mas como que a gente pode começar a fazer uma simples mudança, a fazer a diferença bem devagarinho, ir começando? Eu acho que essa mudança bem devagarinho já está começando. O simples fato de você postar uma crítica na sua rede social já é influencia bem pouquinho, mas se você levar em consideração que todo mundo faz esse pouquinho, os políticos já começam a falar, opa, o pessoal da internet não está gostando do que eu estou fazendo, opa, será que eu vou me reeleger? Então a mudança, eu acredito que já está começando, só que não pode parar. E as pessoas, elas precisam dar o exemplo. Por exemplo, tem um filósofo chamado Leandro Carnal. Ele diz que
você não pode criticar um político corrupto sendo que você pratica corrupção furando a fila. Eu acho que não é digno de comparação isso. É uma distância muito grande entre furar uma fila e roubar bilhões da Petrobras, por exemplo. Só que eu não tiro a razão dele de que você não pode furar fila. Pequenos atos de corrupção ou de desonestidade no nosso dia a dia influenciam também nisso. Então, assim, não é porque você fura a fila que você não pode criticar um ladrão, mas você também não pode furar a fila, né? Tudo começa furando fila, né? Tudo começa furando Começa fila. furando fila, depois vê a bola de neve e já... Desde que idade você começou a ser eleitor? Com 19 anos, minha idade atual. Eu só tirei o meu título agora, tá? Nas eleições em que eu tinha 16 anos, eu não me preocupei em votar. Eu achava que não votando, ou votando nulo, ou branco, coisa do tipo, as coisas iam adiantar, mas eu estava errado. As pessoas, elas têm sim que votar. Quando você vota branco ou nulo, por exemplo, você está achando, não vou votar em ninguém, então vão renovar os candidatos. Isso é mentira. Uma eleição só é anulada quando há indícios e comprovação de fraude. Então, a melhor opção, infelizmente, em alguns casos, é você votar naquele melhor ou menos pior. Então, eu acabei tirando meu título só esse ano para votar nessas eleições, cumprir meu papel de cidadão, mas eu assumo que eu cometi um erro, eu deveria ter me tornado eleitor lá atrás com 16. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Mesmo, acho que já sabendo a resposta, eu queria saber, na sua opinião, os brasileiros sabem votar? Então, eu acho que saber votar sabe, só não sabe escolher os candidatos. Porque votar é facinho, é só você digitar lá 7, confirma, 3, confirma, 4, 5, confirma. Mas saber escolher é uma coisa muito complicada. Mas se bem que nas últimas eleições não tinha tanta opção, por exemplo, 2014, para presidente. Tinha a anta da Dilma. Eu me engasguei comigo mesma. Tinha o Aécio Neves, que mais tarde a gente foi descobrir que é envolvido com corrupção, pediu 2 milhões para o pessoal da Friboi para se defender contra as investigações em relação a ele. A gente tinha a Luciana Genro, que queria implantar o socialismo e uma maconheira abortista no Brasil. Então a gente sofre com essa falta de opção. Nesse ano, eu vejo que a coisa está bem melhor do que em relação às eleições passadas. E espero que o pessoal eleja o melhor candidato. Posso fazer mais uma pergunta antes? Você acha que no futuro próximo teremos um país melhor? Sim, mas tudo vai depender dessa eleição. Essa eleição é a gota d'água. Se votarem errado e colocarem mais um político, mais um presidente socialista no poder, o Brasil não aguenta mais, a gente vira uma Venezuela. Não. E agora, eu queria que você fizesse perguntas pra gente, só pra debater um pouco mais, tá bom? Vou fazer a primeira pergunta agora pro Bruno, então. No quesito segurança, o que você acha que os políticos deveriam fazer? Deveriam punir os criminosos ou reabilitar eles? Tendo em mente, é claro, que reabilitar é muito mais caro. Tá. Então, pra você querer roubar, juridicamente, você vai ter uma punição. Porque roubar não é certo. E eu acho que deveria ter uma punição, sim. Contando que você tem a sua escolha. Se você quiser roubar, você sabe que vai ser punido. E se você não roubar, você vai ficar de boa. Próxima pergunta para Mari, então. O que falta dentro da sua casinha? O que falta dentro da minha casinha? Pra mim, foi o que eu coloquei lá na sala pra professora. Eu acho que o que falta realmente é a coexistência. É você se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso falta bastante. Tanto aqui na nossa casinha, no Brasil, quanto em todas as outras casinhas por aí. Eu acho que o que mais falta é coexistência mesmo. Muito bem. Agora eu quero fazer a próxima pergunta pro meu xará. Posso? Pode. Se você pudesse escolher uma lei para ser implementada no nosso país, qual seria? Eu acho que seria a coisa que, sei lá, o ladrão fizesse com a outra, tivesse que fazer com ele. Certo, mas como assim? Dá um exemplo. Tipo, ele roubou. Tinha que pegar esse dinheiro dele. E, por exemplo, se um ladrão entrar na sua casa e faz você de refém, você vai entrar na casa dele e fazer ele de refém?
Sim. E se ele cortar uma perna sua, você vai cortar a perna dele? Eu gostei dele. E também eu acho que qualquer pessoa podia dirigir, sem tirar a habilitação. Eu acho essa... Ah, não, acho Eu não andaria a pé. Eu também não. Eu também Não não. andaria a pé. Nem de Mas- carro também, eu mas acho que eu não olha saía de casa. Se todo mundo pudesse dirigir, independente da idade, ia aumentar o número de carros, né? Se em São Paulo já não dá pra estacionar com um tanto de pessoas com carta, imagina todo Também mundo ia com aumentar carta. o sedentarismo, porque eu não iria sair de casa com medo. É Com sério. medo do Felipe, né? Imagina Tá. o Bruno, então. Não, olha, eu já sei andar, hein? O Bruno só manja de dirigir Mario Kart. Nossa. Bom, hein? Gostou da referência? Agora pra você, qual é o pior e o melhor político do Brasil? Pior. Se não tiver melhor, pode escolher o menos pior também. O pior é o Luiz Inácio Lula da Silva. O Barba, o Lula? Sim, Você não eu acho gosta que ele é dele? o... Não, eu não gosto. Tadinho. Porque, eu não sei, eu só não... Sei lá. Eu não gosto Uma dele. vez eu entrevistei o Lula, só cortando rapidinho, eu falei assim, Lula, o que você já fez pelo país? Olha, eu tirei 3 milhões de pessoas da rua e coloquei na calçada. E o melhor político? O melhor político... A minha mãe. Aquelas... Sua minha mãe é uma dentro boa de casa política? é uma boa... Dentro de casa ela tem as regras dela, então é a melhor política pra mim. Eu acho que não existe o melhor político. Como você disse, existe o menos pior e eu acho que eu não consigo escolher essa. Mas a sua resposta foi correta, porque todo mundo é político. Sim. A política é a arte de você convencer as pessoas, de você dialogar. Então, toca aqui, adorei a sua resposta, sua mãe é a melhor política. Parabéns. Muito obrigada. Agora, gente, eu quero que você faça as imitações. Ele falou que fazia imitações de políticos. As imitações de políticos? Sim. Olha só, o Bolsonaro foi um que eu não imitei, tá ok? Eu imitei o Lula, aquele bandido, tá ok? E olha só, se alguém votar em mim e me eleger, eu vou fuzilar, vou legalizar, mas vou fuzilar todo mundo que não votou, tá ok? Tem também a Marina Silva. Marina Silva tem uma coisa muito interessante nela, que tudo que ela fala, ela inclui a palavra malária ou dengue. Ah, porque ela teve, né? Olha só, eu quando vim do Acre, eu peguei malária, dengue, e nós temos que lutar contra a malária, a dengue e o bicho do planeta Xuxa, que eu mais gostava, era o dengue. Acho que de políticos são só esses. Ai, a produção tá pedindo pra você imitar Alexandre Frota. Ah, o Frota. O Frota é candidato, hein? Candidato? Verdade. Candidato, ele é político. Aliás, vai ser se for eleito. Pô, o Frota, entendeu? Pô, ele tem uma voz, entendeu? Está carioca. Pô, carioquês, pô. Pô, você tem sempre que falar, entendeu? 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 Pô, muito bom, entendeu? Muito bom. Pô, demais. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Me senti igualzinho o Bolsonaro no Roda Viva. Um monte de gente aqui querendo fazer um monte de pergunta pra me encurralar. E eu aqui, olha só, ai que medo. Mas acho que vocês foram bonzinhos comigo. Ah, muito obrigada. Ah, e falando do Bolsonaro, o meu irmão, ele viu uma reportagem dele na TV, que era... A mulher falou, mas você vai legalizar as armas? Isso é errado, acho que era assim. Ele falou, beleza, quando um ladrão chegar pra você, eu vou dar flores pra você entregar pra ele. Isso, é verdade, é verdade. Meu Ai, irmão, Bolsonaro, você quer legalizar a arma? Olha só, não vou legalizar não. Quando alguém atirar em você, dá uma florzinha pra ele. Isso, foi o que ele falou. Tá ok? O que você acha disso, da legalização das armas? Eu acho que as pessoas de mal já estão armadas. Sim. Bandido já tem arma e não precisa de lei para aprovar ou não. As únicas pessoas que estão desarmadas são as pessoas de bem. E elas não têm como se defender. Então eu acho que essas pessoas, elas deveriam ter o direito de portar uma arma para conseguir se defender. Aí tem gente que fala, mas a arma só serve para matar pessoas.
Calma, faca também serve para matar pessoas. E todo mundo tem faca dentro de casa, e nem por isso você sai esfaqueando todo mundo que entra na sua casa. Exatamente. A mesma coisa uma arma, não quer dizer que você tem uma arma que você vai ser uma pessoa do mal, que você vai matar todo mundo. Tá? A arma serve para defesa. Não, vai achar. É porque assim, vai. Só muitas se vezes matar os quando. bonecos, né? Tipo, Por causa que eu tenho. pra você se defender, eu acho muito importante isso. Porque muita gente que já sofreu um sequestro ou algum. Uma coisa muito séria, Séria. como estupro, por exemplo. Sim, ela fica com o psicológico totalmente abalado. E ela tá indefesa, porque o bandido tem ali uma arma e ela não tem nada. E ela porque a lei não permite. Exatamente. Eu não sei, mas eu acho que o psicológico da pessoa, depois que isso acontece, fica muito bagunçado. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma lei chamada Lei do Feminicídio. Ou seja, se você, homem, matar uma mulher, você vai ser punido mais gravemente do que você matando um homem, tá? E aí muita gente fala que essa é a solução para crimes contra mulheres. Mas vamos supor, tá? Deus me livre que isso aconteça com qualquer uma de vocês, não estou falando isso, mas vamos supor que uma moça esteja andando na rua e um cara chega para agredir ela. Ela vai tirar do bolso um papelzinho falando, olha só, a lei do feminicídio aqui, você não pode me matar? Não. Ele não tá ligando para a lei, ele é uma pessoa à margem da lei, fora da lei. Então é preciso que essas pessoas tenham ferramentas melhores para se defender. Eu também acho isso. Então, muito obrigada, Ferreira. E agora Obrigado. eu quero te fazer um pedido. Chamar o quadro do Felipe com a voz do Bob Esponja. Felipe bom. News, Jornal Felipe News. Olha só, pessoal, eu gostaria de chamar o novo quadro do meu xará. Felipe News no